Bom, dando sequência, ouviremos agora o nosso irmão Wellerson Santos, ele que nasceu em Carmo da Mata, é tarefeiro atuante no grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, em Belo Horizonte, bem como voluntário da ONG Fraternidade Sem Fronteiras, que realiza um trabalho na África com crianças órfãs e vulneráveis. Já tem 23 livros publicados e realiza palestra em casas espíritas da capital mineira, em diversas cidades dentro e fora do estado de Minas Gerais e no exterior. Bem-vindo, Wellerson Santos. Meus queridos amigos, companheiros de ideal espírita, prezados internautas que nos acompanham pelo Web Rádio Fraternidade, boa noite. Que Deus, o nosso Pai, continue a nos envolver e nos manter em suas doces vibrações de paz. Logo após a publicação de O Livro dos Médiuns, no mês de janeiro de 1861, o Espiritismo foi se consolidando cada vez mais na Europa e espalhando por diversas partes do mundo. Mas foi em 1865 que, em Salvador, na Bahia, o jornalista Luiz Olímpio Teles de Menezes iria fundar a primeira casa espírita, o Grupo Familiar de Espiritismo. E a partir daí, no solo brasileiro, a doutrina foi se espalhando cada vez mais, chegando ao estado da Guanabara, hoje o Rio de Janeiro, a São Paulo, às Minas Gerais, encontrando solo fértil nas terras do nosso Brasil. E, consequentemente, para que a doutrina pudesse ser divulgada, muitos médiuns também surgiram, contribuindo largamente para a divulgação do Evangelho à luz da doutrina espírita. Foi assim que, nas terras brasileiras, um europeu aportou especialmente em São Paulo, Antônio Gonçalves da Silva, mais conhecido como Batuíra, convertido ao Espiritismo, iria criar uma tipografia com o intuito de não apenas fazer as suas divulgações semanais nos jornais local, mas também contribuir para a divulgação da doutrina. Como médium curador, realizou diversas curas, não apenas o corpo físico, mas também as curas da alma, fazendo com que rapidamente, em todo o solo brasileiro, todos pudessem conhecer esse valoroso médium. No estado da Guanabara, na Federação Espírita Brasileira, então fundada por diversos amigos que se uniram com o auxílio de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, um médium brasileiro notável, Frederico Júnior, iria se levantar, trazendo para os brasileiros a mensagem do nosso valoroso mestre Allan Kardec, que iria direcionar os caminhos da proposta de divulgação do Espiritismo em nosso solo brasileiro. Ismael, o governador espiritual do Brasil, por diversas vezes, também iria se comunicar através de Frederico Júnior. Bezerra de Menezes, quando desencarnou, um dia após o seu sepultamento, numa reunião mediúnica da Federação Espírita Brasileira, ele se comunicou, através de Frederico Júnior,
médium confiável daquela época, trazendo para os confrades da Federação Espírita Brasileira a mesma proposta que havia trabalhado largamente para a unificação do movimento espírita brasileiro. Vamos também encontrar, nessa mesma época, ali no Rio de Janeiro, uma nobre dama da sociedade, que certa noite encontrava-se numa festa social, quando um médium, cujo nome não é relatado, olhou para ela e disse: assente aqui, junto ao piano, e toque uma melodia para nós. Ela, que nunca havia tocado nenhum tipo de instrumento musical, assentou-se junto ao piano e as suas mãos começaram a dedilhar a bela melodia de Chopin. Começava a despontar no solo brasileiro Zilda Gama. A médium queria ser portadora do espírito Victor Hugo, onde nos trará diversos romances para alargar o nosso entendimento na prática da teoria que a doutrina nos traz. Mas nós não podemos nos esquecer, ao falar da missão dos médiuns no Brasil, da figura do nosso saudoso Eurípides Barçanufo, que aqui bem próximo, em Sacramento, realizou um trabalho extraordinário, desde o dia em que participou da primeira reunião na fazenda de Santa Maria, quando viu médiuns analfabetos darem comunicação de Santo Agostinho, São Vicente de Paulo e tantos outros, e tornando-se espírita, com uma mediunidade incomum, Eurípides Barçanufo foi chamado apóstolo do Triângulo Mineiro, psicografando diversas mensagens, entre elas do Espírito João Evangelista, o apóstolo amado de Jesus, e de Maria, a mãe de Jesus e mãe nossa, aquela que orientou Eurípides para que ele pudesse fundar o Colégio Allan Kardec, que ainda hoje existe na cidade de Sacramento, tornando-se alvo de estudo para a pedagogia moderna. Vamos também encontrar no solo brasileiro a figura de Dona Ivone do Amaral Pereira, essa médium ex-suicida, que reencarnaria com a proposta de um trabalho notável, ajudando os espíritos que enveredaram por este caminho. Ivone trará para todos nós o movimento um livro que, segundo Chico Xavier, nos últimos 50 anos e nos 50 anos por vindouros, seria o livro mais notável a respeito deste assunto, Memórias de um Suicida. Quando Camilo do Castelo Branco, suicida, vai retornar pelas mãos de Ivone para narrar as suas experiências dolorosas, mas também mostrar a esperança para aqueles que tanto sofrem ao buscarem o autoextermínio. Também no Rio de Janeiro, vamos encontrar Francisco Lins Peixoto, mais conhecido como Peixotinho, o médium das reuniões de efeitos físicos, onde espíritos se materializavam, conversavam, tocavam com as pessoas que estavam presentes nas reuniões, causando uma grande divulgação para o nosso movimento, já que os jornais, todos eles se debruçaram em pesquisar a mediunidade extraordinária de Peixotinho. Quando ele esteve nas Minas Gerais pela primeira vez, na década de 50, para poder visitar Francisco Cândido Xavier em Pedro Leopoldo, passando por Belo Horizonte, estando na rodoviária, esperando o ônibus para ir a Pacata, Pedro Leopoldo,
Peixotinho, que nunca havia estado na capital, ele escutou a voz do espírito Sheila a lhe dizer: antes de visitar Chico, temos uma missão para realizar aqui em Belo Horizonte. Ele, um tanto quanto assustado, porque não conhecia ninguém na cidade, e ela disse: tome do papel que eu ditarei o endereço. Rua Paraisópolis, número 54, bairro Santa Teresa. Você vai procurar Jair Soares. E Peixotinho, que era muito obediente aos espíritos, tomou o táxi na rodoviária e foi ao bairro Santa Teresa. Ao chamar na casa do senhor Jair Soares, um grande trabalhador do movimento espírita mineiro, um dos fundadores do grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, Jair Soares, que já conhecia Peixotinho da televisão, quando abriu o portão da casa e o viu, ficou feliz, o abraçou, o convidou para entrar. E como um bom mineiro, que sempre recebe na cozinha os seus convidados, levou o Peixotinho para a cozinha. Assentaram-se no banco de madeira, enquanto a esposa de senhor Jair Soares, dona Elvira Soares, entrou na cozinha para fazer o café. E enquanto ela estava fazendo o café para ser servido, Peixotinho olhou para Jair e lhe disse: Sheila está presente aqui conosco. E ela está pedindo para nós realizarmos nesta noite, na sua casa, uma reunião de materialização. Sua esposa, Dona Ló, está desenganada pelos médicos, que lhe deram no máximo 3 meses de vida. E hoje nós iremos, com o auxílio dos espíritos, atendê-la. Dona Ló, que já era espírita, virou-se para Peixotinho, que nunca havia lhe visto. Era a constatação da sua mediunidade. Somente os familiares mais próximos sabiam que ela estava desenganada pelos médicos, estava portadora de câncer, que à época o tratamento muito escasso e as pessoas desencarnavam muito cedo. E naquela mesma noite, na casa do senhor Jair Soares, foi realizada a reunião de ectoplasmia. Vários convidados estavam presentes, a sala escura, quando o espírito Sheila materializou-se, trazendo nas suas mãos um aparelho, à época desconhecido, aquele aparelho que mais tarde seria chamado de radioterapia, porque nas mãos dela, aquele aparelho irradiava uma luz verde, que quando aproximou-se de Dona Ló, logo na região que estava infectada, as irradiações traziam-lhe bem-estar. Peixotinho foi visitar Chico, voltou para o Rio de Janeiro, na cidade de Macaé, onde ele residia, e Dona Ló, quando retornou ao médico, estava curada. O caso de Dona Ló foi estudado mais tarde pela NASA, que esteve em Belo Horizonte, para poder constatar a veracidade daqueles fatos. Também vamos encontrar, nas Minas Gerais, a figura do incomparável Francisco Cândido Xavier. Esse homem chamado amor, que nos trouxe mais de 400 obras psicografadas de ciência, filosofia e de religião. Mas entrou para a história não por causa da sua mediunidade, por causa das suas atitudes pautadas no bem. E na atualidade, Divaldo Pereira Franco. Este homem que desde o ano de 1947, com 20 anos de idade, na cidade de Aracaju, em Sergipe, realizou a sua primeira palestra e não parou nunca mais. Já com 90 anos de idade, há 70 anos,
tem levado a mensagem do Evangelho à luz da doutrina espírita, onde é chamado, com a sua mediunidade de efeitos intelectuais, trazendo para o público que o escuta grandes reflexões. O fato é que em todas as épocas houve médiuns no Brasil que muito contribuíram para a divulgação do Espiritismo. Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, vai nos dizer que não é a mediunidade que nos distingue, mas aquilo que nós fazemos dela. O Espírito Joana d'Arc, em O Livro dos Médiuns, vai nos convidar, a todos nós que somos portadores da mediunidade, a caminharmos em direção ao mediunato, a mediunidade missionária com Jesus, aquela que se entrega de corpo e alma para servir de intermediário aos nossos irmãos, não apenas aos necessitados, também aqueles esclarecidos, para irmanados podermos prosseguir a nossa caminhada evolutiva. A mediunidade é convite reparador, para que todos nós possamos burilar o nosso ser. É comparada a uma harpa que precisa ser dedilhada, porque se ela não for trabalhada, ela enferrujará. Mas os benfeitores espirituais, trabalhando os conceitos da mediunidade, e a doutrina espírita nos dá essa dignidade, traçando-nos um roteiro seguro para a nossa caminhada, vão apresentar especialmente um livro chamado Espírito de Verdade, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, onde André Luiz, ele nos trará um decálogo, 10 mandamentos, para nós que somos médiuns. E dentre diversos apontamentos, que servem não apenas para os médiuns brasileiros, para alcançarem a sua missão, como para quaisquer outros que estejam na atividade mediúnica, o benfeitor vai nos dizer que o médium consciente, aquele que quer servir com Jesus, precisa primeiramente render o culto ao dever. Porque o dever é a obrigação moral da criatura humana, primeiro para consigo mesmo, depois para com o próximo, verticalizando para Deus. Todos nós que somos convidados a vivenciar a experiência mediúnica, devemos ter como um dever o trabalho de poder se entregar a serviço do próximo, trabalhando sempre espontaneamente, deixando fluir, sem cobranças interiores, mas tendo a responsabilidade de realizar aquilo que é convidado a fazer, assumindo os compromissos, já que o trabalho só aparece quando o trabalhador está pronto. Mas o médium, também consciente, ele não se deve crer nem maior, nem menor. Deve reconhecer as suas potencialidades, nem ter a baixa autoestima, pensando que nada vale, e nem se achar o supermédium, melhores do que os outros. Mas realizar o trabalho de forma consciente, porque quando nós conscientizamos daquilo que somos pelo autodescobrimento, nós potencializamos as possibilidades de trabalho, fazendo com que a espiritualidade possa atuar sempre mais. O médium não deve centralizar a ação nele mesmo. O médium sempre diminui para que a obra apareça. Todos os médiuns conscientes que psicografam livros, que trazem mensagens pela psicofonia,
que realizam trabalho de cura, sempre dão os louros para os espíritos. Porque os médiuns são apenas os intermediários, aqueles que se prontificam a fazer o trabalho, mas conscientes de quem o realiza são os benfeitores espirituais. O médium não deve se encarcerar na dúvida. Aqueles que estamos no trabalho mediúnico, sempre seremos questionados pelos outros. E a dúvida, ela é salutar, porque ela nos faz crescer. Mas o médium não deve duvidar do seu trabalho. Deve confiar naquilo que realiza, naturalmente com bom senso, com discernimento, na fé raciocinada que a doutrina espírita nos apresenta, analisando e avaliando as mensagens que recebe. Mas nunca o médium deve dar ouvidos àqueles que estão à volta e que muitas vezes querem denegrir o trabalho, querem tirá-lo do trabalho, mas deve se fortalecer cada vez mais com a consciência tranquila do dever cumprido. O médium deve estudar sempre, para que o médium possa despertar realmente a sua mediunidade com responsabilidade. Deve saber aquilo que está realizando. Ser médium, de maneira alguma, é assentar-se a uma mesa para receber espíritos. Aliás, ser médium é em todos os momentos da nossa vida, inclusive fora da casa espírita. Na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, nas ruas em que nós nos encontramos, pelo exemplo que nós oferecemos àqueles que estão à nossa volta, já que estamos acompanhados sempre por uma nuvem de testemunhas, conforme nos diz Paulo de Tarso. O fato é que quando o médium ele estuda, ele abre campo para que a espiritualidade possa atuar ainda mais. É como um filtro. Quanto mais limpa a vela, mais límpida será a água que dela sai. Quanto mais nós burilamos o nosso ser com o conhecimento e naturalmente com a prática, nós vamos abrindo campo mental, abrindo sintonia com os benfeitores, para que eles possam atuar sempre mais. Porque o médium cria sintonias e afinidades por onde passa, a partir das suas atitudes, dos seus pensamentos, da forma com que lida com a experiência pela qual foi convidado a passar. O médium não se irrita, diz André Luiz num dos decálogos da mediunidade. Como é difícil viver no mundo onde nós não nos irritamos, no mundo onde nós somos impacientes, ansiosos, onde nós sempre queremos ao nosso tempo e à nossa hora. Nos irritamos com o trânsito, nos irritamos na fila da loteria para pagar uma conta atrasada, nos irritamos na nossa casa, no computador, quando aquela bolinha fica rodando, 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 e não pluga no site que nós desejamos entrar. A irritação está presente no nosso dia a dia, abrindo campo para que os nossos irmãos menos felizes possam atuar. Porque aprendemos em O Livro dos Espíritos que eles influenciam muito mais do que nós imaginamos em nossas vidas. Mas para que haja essa influência, é preciso nós abrirmos o campo mental. O médium desculpa incessantemente. É aquele que procura vivenciar o perdão na sua mais pura expressão. Porque como auxiliar os espíritos, que muitas vezes se comunicam por nosso intermédio, ainda apegados às algemas do ódio, do rancor, que precisam ser orientados pelos dialogadores, se nós
ainda mantemos dentro do nosso coração o cultivo dessas experiências negativas, em vibrações mentais que vão nos chafurdando cada vez mais no pântano de nós mesmos. A desculpa, diz em uma outra mensagem o Espírito Emmanuel, é a garantia de paz. É quando nós vamos trabalhando para mais tarde aprendermos o valor do perdão. O médium não teme perseguidores. Sejam os perseguidores que estão encarnados, porque todos nós os temos, sejam aqueles que se encontram no mundo espiritual. Aliás, todos nós que nos encontramos na Terra, deveremos sempre trabalhar para não temer os nossos perseguidores e não sermos perseguidores de ninguém. Porque aqueles que o são, é que alcançarão as suas responsabilidades, que assumirão os seus compromissos nas escolhas que fizeram. No Decálogo dos Médiuns, André Luiz então vai nos convidando a burilarmos o nosso ser. Certa ocasião, em uma entrevista com Divaldo Franco, ele nos disse que nenhum médium nasce missionário. O médium se faz missionário a partir do trabalho que empreende. Porque nascendo aqui na Terra, dotados pelo livre-arbítrio, nós podemos enveredar por outros caminhos. Poderemos sair da rota segura e poderemos nos perder no cipoal das nossas más escolhas. Mas nessa noite, quando nós somos convidados a falar sobre a missão dos médiuns no Brasil, embora tenhamos tantas teorias no nosso movimento espírita, nos convidando a exercermos esse mediunato, a mediunidade missionária, nós ficamos pensando qual a história que nós poderíamos contar, que retratasse para todos nós a verdadeira missão de um médium. E nós nos recordamos de uma história, talvez por alguns conhecida, mas que vale a pena relembrar, que foi narrada por Divaldo Franco em uma de suas palestras. Ele contou que, certa ocasião, estava numa das capitais do nosso Brasil, realizando uma conferência. Logicamente, ele não se referiu qual é a capital, porque as pessoas envolvidas ainda estão encarnadas. Mas logo ao final, quando ele foi autografar os livros, uma fila imensa, quando de repente os seus olhos detiveram num casal. Eles estavam abraçados e a senhora chorava muito, percebendo Divaldo que se tratava de algo grave. Quando eles se aproximaram um pouco mais, embargada pela emoção, a senhora disse: Divaldo, você pode me escutar por um momento? Ele levantou-se, olhou profundamente nos olhos dela e disse: perfeitamente. Ela respirou profundamente, buscando forças onde não tinha, e começou a contar. Eu e meu marido morávamos na cidade do interior. Meu marido começou a trabalhar numa multinacional e sempre tinha que viajar ao exterior. Nós somos pais de 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Na época destes acontecimentos, a nossa filhinha, chamada Bebete, tinha apenas 4 anos de idade. Ela chorava muito, apegada com o pai, pedindo a sua presença. E então meu marido me disse, porque também a amava: o que acha de nós mudarmos para a capital? A vida será muito mais tranquila. Quando eu estiver aqui no Brasil, estarei junto da nossa família. E onde estivesse a minha família feliz, eu também estaria. Eu aqueci, o meu marido comprou uma mansão para que nós pudéssemos morar. Somos uma família de posses. Nos mudamos e realmente a nossa vida
foi muito mais tranquila. Bebete ficou mais feliz. Os meus filhos, já adolescentes, também gostavam da presença do pai. Alguns meses passaram, Bebete completou 5 anos de idade. E um dia o meu marido chegou perto de mim e me disse: precisamos conversar seriamente. Quando um dos cônjuges diz ao outro que quer conversar sério, já sabe, é problema. Então nós nos assentamos à beira da cama, ele segurou na minha mão e me disse: eu quero ser bem sincero com você. Eu não sei o que você vai achar, mas eu quero te pedir algo. Eu estou sendo assediado por uma outra mulher sexualmente. Estou ficando louco. Não sei mais o que fazer. Então a minha proposta é a seguinte: você sabe o quanto eu te amo. Eu quero viver essa experiência. É este relacionamento extraconjugal. Vai passar, vai ser bem rápido. Eu gostaria de te propor que nos finais de semana eu fique com ela e durante a semana fique com os nossos filhos. Eu olhei para o meu marido e não podia acreditar. Eu disse a ele: mas você está ficando louco. Ele disse: não, meu bem, é uma aventura apenas. Eu vou, mas eu voltarei. É isso que você quer para a sua vida? Perguntei eu a ele. É isso que eu desejo. Então vá. Vá viver a sua aventura. E você vai me aceitar de volta. A minha casa sempre será a sua casa. Mas você volta como pai dos nossos filhos, não como meu marido. A partir de hoje o nosso relacionamento está terminado. E ele foi. Ele foi viver a sua aventura. Eu nunca quis saber quem era. Ele foi viver o seu relacionamento extraconjugal. Durante a semana ficava conosco, finais de semana com ela. Até que depois de alguns meses ele me disse: agora eu quero fazer diferente. Quero ficar durante a semana com ela e os finais de semana com vocês. O que vocês acham? Eu disse: você escolhe. A vida é sua, os direcionamentos são seus. E ele começou então a ficar durante a semana com ela, e os finais de semana vinha, mas muito pouco. Certa ocasião ficou 15 dias sem nos visitar. Eu me lembro como se fosse hoje. Era um sábado. Ele tocou a campainha, teve vergonha de abrir a porta. Ele tinha a chave. Quando eu fui abrir, era ele do lado de fora, de cabeça baixa. Bebete veio correndo, pulou nos braços do pai chorando e disse: papai, papai, por que o senhor não volta mais para casa? E ele disse: é o trabalho, minha filha. Assentou-se no sofá com Bebete no colo, brincava com os anéis dos seus cabelos. Ele disse: minha filha, o papai quer falar uma coisa com você. Se algum dia você souber que o papai fez alguma coisa de errado e não puder me perdoar, você pelo menos me desculpe. A menina de 5 anos desceu do colo do pai, colocou a mão na cintura e disse para ele: eu te perdoo, papai, se você voltar para casa. Eu e meu marido começamos a chorar. Ele levantou-se do sofá, abraçou a nossa Bebete e saiu de casa sem se despedir. Naquele mesmo sábado, pela madrugada, as crianças já estavam dormindo. Um barulho estranho na porta. Quando eu fui correr para ver, era ele, com as malas em volta. Você me aceita de volta? Eu disse: a minha casa é a sua casa. Eu já te disse isso. Você volta como pai dos nossos filhos. E ele voltou. Disse que terminou o seu relacionamento extraconjugal. Agora estava mais presente com os nossos filhos. Bebete estava tão feliz. E a mim, ele começou a cortejar. Como eu sempre o amei, eu fui cedendo. Fui cedendo.
e nós reatamos. Formamos uma família de novo. A harmonia imperava dentro do nosso lar. Às vezes ele vinha à hora do café sem avisar, para me fazer uma surpresa. Me trazia buquê de flores. Às vezes chegava para o almoço, ele não almoçava em casa. E os nossos filhos estavam tão felizes. Mas foi numa tarde, nós nos encontrávamos na cozinha tomando café, quando a babá chegou em desespero. Patroa, patroa, a Bebete não está na escola. Mas como não está na escola? A diretora da escola disse que alguém foi buscá-la. Mas como foi buscá-la? Se a autorização é para que nós busquemos ou você que é a babá? Não sei, patroa, só sei que tem um bilhete assinado pelo patrão. Eu e meu marido fomos imediatamente à escola. Quando chegamos no gabinete da diretora, ela abriu a gaveta e tirou o papel. Quando ela nos entregou, era a assinatura do meu marido. Nós entramos em desespero. O que teria acontecido? Nós fomos à televisão, fomos aos jornais, à polícia, e dissemos: somos uma família rica, devolvam a nossa Bebete e nós pagaremos quanto for. O senhor Divaldo, continuou a mãe, não pode imaginar o que é para o coração de uma mulher não ter notícias da própria filha. Aquele silêncio, o telefone não tocava. Eu não dormia à noite, assentada ao lado do telefone. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, nada, absolutamente nada. No quarto dia, eu tive princípio de infarto. Fui levada às pressas para o hospital. Precisei ficar internada em observação. Quando o quinto dia amanheceu, meu marido recebeu um telefonema da polícia. Era o delegado. E ele disse: nós não podemos afirmar nada. O que precisamos é que o senhor venha ao IML, ao Instituto Médico Legal. Crianças estavam brincando no terreno baldio e encontraram o corpo de uma criança esquartejado a machadadas dentro de um saco de lixo. O senhor poderia vir? Quando meu marido me contou, eu disse para ele: você vai. Eu não tenho coragem. E ele foi. Quando chegou na sala do IML, aquela sala fria, e a gaveta se abriu e ele olhou, era a nossa Bebete. Era a nossa filha. Uma noite escura caiu sobre o nosso lar. Nós não sabíamos quem tinha cometido um crime tão sórdido como aquele. A polícia começou a investigar, sem descobrir nada. Nós contratamos um detetive particular. E quando ele soube que meu marido tinha tido uma amante, ele foi à casa da amante, acompanhado da polícia. Quando ela abriu a porta do apartamento, ela sorria. Era uma psicopata. E ela disse: fui eu quem matei. E mataria de novo. Eu não matei uma criança de 5 anos. Eu matei a mulher que roubou o homem que eu amava. Ela foi presa imediatamente. O caso foi notícia dos jornais de todo o Brasil. Mas eu proibi aos meus filhos de falarem sobre este assunto. Televisão não podia ser ligada, jornais não eram comprados, revistas não eram trazidas para a nossa casa. O que eu desejava era vivenciar a minha dor. Somente isso. Deitada ficava na cama dia e noite, esperando a morte chegar. Católicos, o padre veio nos visitar e disse: minha filha, mas foi Deus quem quis que fosse assim. Eu expulsei o padre da minha casa. Deus quis que fosse assim. O meu marido vai viver uma aventura. E essa mulher mata a minha filha e foi Deus quem quis assim. E é claro que o meu marido eu o culpei.
Se não fosse a sua aventura, a nossa Bebete estaria na nossa casa. O pastor da nossa cidade veio nos visitar com o mesmo discurso do padre. Eu o expulsei da minha casa. Até que mais ou menos 15 dias depois, uma amiga que há muito tempo eu não via, veio me visitar. Espírita. E eu achei tão estranho, porque ela chegou na minha casa para visitar e tinha um comportamento diferente de todas as pessoas. Porque o senhor sabe como é. As pessoas vêm nos visitar pós-morte de algum parente querido e perguntam que horas foi, como foi que morreu, já descobriu o que aconteceu. São perguntas que fazem nós vivermos a mesma história centenas de vezes. Mas ela não. Ela chegou na minha casa e falou de outros temas. Ela me fez despertar no coração outros sentimentos, me fez sorrir. 10 dias que a minha filha estava sepultada e ela me fez sorrir. Me tirou da cama, tomamos café na cozinha. Até que na conversa informal ela disse: você sabe que eu também sepultei um filho. Eu sei o que vai dentro do seu coração. Você já ouviu falar de Chico Xavier? Eu já tinha escutado qualquer coisa a respeito do assunto. E eu disse: mas o que tem a ver esse homem com a minha filha que está morta? Ele trouxe o meu filho de volta. Quem sabe não pode trazer a sua? Peça ao seu marido. Ele mora em Uberaba. Quem sabe Chico Xavier não pode te ajudar. E uma esperança despontou em meu coração. Eu que já não tinha mais vontade de viver. Meu marido, que queria me reconquistar, ele logo se prontificou a me levar em Uberaba. E nós fomos. Chegamos lá, era também um sábado. Por volta do meio-dia, o sol escaldante. A fila imensa contornava quarteirões. E eu entrei na fila. Por volta das 17 horas, quando o portão se abriu da casa espírita, as pessoas foram entrando e se acotovelando lá dentro. E quando eu fui passar no portão, um rapaz jovem me olhou e disse: as fichas de hoje já foram distribuídas. Eram 40 fichas à época distribuídas. Eu faltei ajoelhar-me nos pés dele. Pelo amor de Deus, o senhor não sabe o que vai dentro do meu coração. Ele me disse: minha senhora, todos aqui estão sofridos. Como eu vou medir qual é a maior dor? Mas se a senhora quiser permanecer conosco, será muito bem-vinda. Eu já estava ali, resolvi entrar. Não havia lugar para sentar. Eu fiquei de pé, encostada na parede, junto com meu marido. Quando ele chegou, aquele homem franzino, boina na cabeça, paletó, cabeça baixa, as pessoas todas olhavam e comentavam a respeito dele. Só podia ser o tal Chico Xavier. Ele assentou-se junto à mesa, algumas pessoas em volta. E quando eu olhei, tinha um lugar vago no banco de madeira. Eu corri e assentei-me. E quando eu assentei e olhei para o meu lado, uma mulher brincava nas suas mãos com uma ficha de madeira. Era o tesouro que estava nas mãos dela. Eu olhei para ela e disse: a senhora conseguiu uma ficha? Ela disse sim. Estava desde ontem pela madrugada na fila. Eu sou uma mulher muito rica. Eu posso comprar a sua ficha. Eu lhe pago 500 mil cruzeiros pela sua ficha. Era muito dinheiro à época. Ela me olhou e me perguntou: e a senhora acha que meu filho tem preço? O meu filho de 17 anos morreu num acidente automobilístico. E a senhora acha que eu vou vender a minha ficha para a senhora? Você que é feliz, disse eu a ela. O seu filho morreu num acidente de carro. E a minha filha, de 5 anos de idade, que morreu esquartejada a machadadas. Quando eu disse para ela, ela entrelaçou as suas mãos nas minhas e me disse: a minha ficha é sua. A sua dor é maior do que a minha.
Eu peguei aquela ficha nas minhas mãos, segurei-a contra o meu peito e fiquei aguardando chamar o meu número. Não era para entrevista, era um contato com o médium. Quando chamou o meu número, eu me levantei, aproximei-me de Chico Xavier e já comecei a chorar. Ajoelhei-me aos seus pés, ele me olhou e disse: o que foi? E eu disse: é a minha filha, Chico. Bebete, disse ele. Bebete está aqui conosco. Não chore, minha irmã. Quem sabe ela não escreve hoje para a senhora. Como ele podia saber o apelido da minha filha, que era chamada carinhosamente dentro da nossa casa? Ele nunca me havia me visto. Eu levantei do chão onde estava prostrada, assentei-me do lado da senhora. Aqui me deu a sua ficha. E aquela foi a maior madrugada da minha vida. As mãos de Chico corriam céleres o papel. Ele escrevia as mensagens. Alguém falava sobre o Evangelho, mas eu não queria escutar falar sobre nada. Eu queria que as mensagens fossem lidas. 3 horas da madrugada, ele começou a ler. A primeira mensagem, a segunda mensagem, a terceira mensagem, a quarta mensagem. Era endereçada à mulher que me deu a ficha dela. E a mensagem dizia o seguinte: mamãe, porque a senhora deu a ficha para uma mãe que sofria mais do que a senhora, eu venho te escrever. Porque se a senhora não desse, eu não escreveria. Eu estou vivo, mamãe. O acidente de carro foi apenas um motivo para que eu regressasse para casa. E a mensagem era longa. A senhora se levantou chorando, ficou ao lado de Chico. E quando ele terminou de ler e entregou para ela o calhamaço de papel, ela abraçou como se abraçasse o próprio filho. Assentou-se do meu lado, eu segurei nas mãos dela. E naquela noite eu entendi que as mensagens às outras mães consolavam o meu coração. Se a minha filha não me escrevesse, eu estaria conformada. Estava feliz com a felicidade das outras. Mas a quinta mensagem, senhor Divaldo, foi endereçada a mim e ao meu marido. Eu levantei-me, fui junto de Chico, meu marido ao lado. E foi esta mensagem que ela nos trouxe. E a mãe de Bebete tirou de dentro da bolsa aqueles papéis amassados pelo tempo, lido e relido várias vezes. Entregou a Divaldo, que estava emocionado. E quando ele pegou a mensagem para ler, era bem longa e extensa, mas dizia mais ou menos o seguinte: papai e mamãe, não chorem por mim. Vocês pensam que eu sofri? Eu não sofri. Eu vou contar como tudo aconteceu. Eu estava na escola, esperando a babá vir me buscar, quando um carro azul muito bonito parou na porta da escola. Uma mulher desceu e entregou um papel para o porteiro e gritou: Bebete, papai pediu que eu te buscasse. Eu fui correndo, dei as minhas mãos para ela, ela me levou até o carro, me colocou assentada no banco de trás, me colocou o cinto de segurança, ligou o carro, virou para trás e perguntou: Bebete, você gosta de chocolate? Adoro. E você quer um? Eu quero. Ela me deu um tablete de chocolate. Eu comecei a comer e dormi. Dormi um sono profundo. Ela começava a descrever a morte. Quando eu acordei, estava numa sala muito clara, iluminada. E quando eu olhei, vovó estava do meu lado. Eu disse: vovó, mas a senhora já morreu. Você também, Bebete, mas ninguém morre. Você está viva, minha neta, e agora ao meu lado. Eu chorei tanto, com saudade de papai e mamãe. Quando então, não sei quanto tempo passou, a vovó disse assim: vamos lá na terra visitar o papai e a mamãe. Eu fiquei tão feliz. Nós viemos à terra, e quando chegamos lá em casa e entramos,
Eu achei super legal, porque eu via todo mundo e ninguém me via. Fui andando pelos corredores, mas um silêncio tão estranho. Quando eu cheguei no meu quarto, a senhora estava deitada na cama, abraçada com meu edredom, chorando. E o papai debruçado na escrivaninha com a gaveta aberta e uma machadinha dentro da gaveta. E então ele pensava assim: eu vou cortar as mãos daquela infame. Ela vai sofrer o que ela fez a minha filha sofrer. Ah, papai, o senhor se lembra daquele sábado, quando o senhor chegou lá em casa depois de 15 dias sem nos visitar, e colocou-a sentada no seu colo e me disse assim: Bebete, se algum dia você souber alguma coisa que o papai fez de errado e não puder me perdoar, você me desculpa. Então, papai e mamãe, essa senhora não sabe o que fez. Se não podem perdoá-la, pelo menos desculpem, para que estes elos sejam rompidos, esses elos que ainda nos prendem uns aos outros, elos de rancor e de ódio. E a mensagem vai prosseguindo com detalhes que jamais Chico Xavier poderia saber. Ao final, estava assinado Elizabeth, entre aspas, Bebete. Quando o Divaldo acabou de ler, olhou para a senhora, ela chorava muito. Ao lado dela estava um anjo querubim. Uma menina branquinha de olhos verdes, os cabelos encaracolados, alourados, um sorriso nos lábios. E ela dizia: diga à minha mãe que eu estou aqui. Eu sou Bebete. E sabe por que ela está chorando? Porque se hoje eu estivesse na terra, seria o meu aniversário. Diga a ela. Divaldo transmitiu a mensagem. A senhora ficou ainda mais emocionada. E Bebete então pediu: já que é meu aniversário, eu quero um presente. Ela está pedindo um presente para a senhora, disse Divaldo. A mãe então enxugou as lágrimas, fechou o senho e perguntou: presente? A minha filha quer um presente? Sim, ela quer. Ela quer que a senhora e o seu marido perdoem a mulher que trouxe tanta dor para a sua família. Os anos se passaram, mas vocês vivem como se fosse hoje. Ela olhou para Divaldo e lhe disse: perdoar? Jamais. Eu não sei quem é essa mulher até hoje, mas se eu a encontrar algum dia, eu sou capaz de matá-la. E virando as costas, ela saiu. Embrenhou-se no meio das pessoas que estavam em volta, acompanhada do marido. E Divaldo não teve tempo de lhe dizer nada. Continuou o atendimento. Continuou o trabalho da divulgação do Evangelho. E passaram-se os meses. 6 meses depois, ele estava em Salvador, na Bahia, na Mansão do Caminho, instituição que fundou. Quando o telefone tocou, a secretária atendeu. E então, do outro lado da linha: eu sou a mãe de Bebete e preciso falar com Divaldo. Será que ele me atenderia? Ele atendeu imediatamente. Era uma segunda-feira. E a senhora, no telefone, embargada pela emoção, disse: Divaldo, estou te ligando porque ontem, domingo, eu dei o presente que a minha filha pediu. O senhor não sabe o que me custou isso, mas eu sou espírita e pensei e repensei na mensagem que a minha filha me trouxe por seu intermédio. Eu entrei com pedido judicial para que pudesse visitar a mulher que matou a minha filha. E ontem eu fui à penitenciária. Sozinha, eu não quis que meu marido fosse. Eu peguei o carro na garagem da minha casa, e à medida que percorria as ruas da nossa cidade, as lágrimas desciam pelo meu rosto. Eu me recordava de tudo. É como se estivesse vivenciando tudo de novo. Quando eu estacionei o carro, já no pátio da penitenciária, desci e fui recebida por um soldado.
Entrei naquele lugar frio e sombrio. As minhas mãos suarentas, meu coração descompassado. Eu fui andando pelos corredores, quando ele apontou uma porta de ferro que estava fechada e disse: aí dentro. Ela está aí dentro te esperando. Quando eu peguei a maçaneta fria e entrei, era uma mesa longa. Ela estava ao final da mesa sentada. Eu fechei a porta. E quando eu fui chegando perto dela, eu fui tomada de pavor. Era uma amiga que frequentava a minha casa. Era uma amiga que se assentava ao meu lado na hora do almoço, que eu dizia a ela da amante que o meu marido tinha e ela me dava forças. Era uma amiga que eu muito confiava. Quando ela me viu, ficou assustada. Eu abri a minha bolsa, ela deu um grito de horror: não me mate, pelo amor de Deus. E eu lhe disse: eu não vim trazer a mensagem da morte para você. Eu vim trazer a mensagem da vida. E tirei dentro da minha bolsa o Evangelho segundo o Espiritismo. Dentro do Evangelho, a mensagem que a minha filha psicografou pelas mãos de Chico Xavier. E lhe disse que faça tão bem a você quanto fez bem a mim. Abracei-a e a perdoei do fundo do meu coração. Um alívio eu senti quando eu saí daquela penitenciária. Voltei para casa com o coração mais tranquilo. E hoje eu estou te ligando, Divaldo, para te agradecer por ter trazido a mensagem da minha filha para mim. Naquela segunda-feira, Bebete escreveu pelas mãos de Divaldo, agradecendo à família pelo presente que havia recebido. A missão dos médiuns no Brasil é orientar, esclarecer, consolar e divulgar o Evangelho de Jesus. Que o Mestre nos abençoe hoje e sempre.